Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. E nesse vídeo, olha, Marcelo Marques não será presidente do Grêmio. Marcelo Marques, o homem da Marquespan, o cara que doou e continuará com a doação da gestão da Arena, de toda a compra da Arena. Agora a gente já sabe valores e tudo continua na mesma, mas acaba de, no sala de redação, anunciar que não será mais candidato à presidência do Grêmio. É isso mesmo que você está ouvindo. Marcelo Marques não vai mais sequer concorrer a presidente do Grêmio. E aqui nesse vídeo eu quero te explicar os motivos disso, colocados por ele nesta entrevista bombástica. Parabéns para a galera do Sala. O Marcelo foi muito sincero, honesto, um Marcelo abatido, um Marcelo destroçado, na verdade, como eu nunca tinha visto, falando sobre Grêmio e explicando o porquê da sua decisão. Bom, gente, vamos lá. Eu tive que anotar alguns tópicos aqui porque tudo está sendo muito recente, mas basicamente Marcelo Marques disse que há cerca de 2 meses ele está colocando o mundo nos seus ombros. Ele tem a sua família, ele tem a sua empresa com 6 mil colaboradores, ele tem uma nova fábrica que está sendo construída no interior de São Paulo e a partir daí as coisas já começaram a pesar com o Grêmio. Só que ele começou há um tempo a pensar se não era melhor ser tipo o seu Celso Rigo, que ajuda o clube de fora, sem entrar nas questões políticas, sem ser necessariamente um presidente, ajudando o financiamento mesmo e ajudando com a grana que às vezes o clube precisa, mas também como um torcedor, como um conselheiro, um cara de fora. Algumas coisas, disse Marcelo Marques, começaram a pesar para ele. Por exemplo, ser visto como se fosse uma cédula de dinheiro gigante. E eu confesso, já cometi esse erro. Em um dos vídeos aqui no canal, admito para vocês, ao falar que ele estava disposto a investir até 500 milhões de reais, a informação era verídica, isso era falado, a gente colocou algumas cédulas para representar, o rapaz que faz a arte fez isso, não estou culpando ninguém aqui, o canal é meu, eu assumo, e o Marcelo Marques não se sentiu confortável com aquilo, porque ele não queria ser visto como uma célula gigante, isso lhe desgastava. Além disso, a segurança da sua família, o fato de, poxa, né, ele transita, mora em Gravataí, ele transita por aqui, isso começou a pesar. Falou que ele, antes de dar essa entrevista na Rádio Gaúcha, ele chorava em casa, chorava de tanta pressão que estava tendo. E quando decidiu vir, a sua família lhe apoiou, a sua esposa disse, não, é o certo, tu tem que fazer, tu não tá aguentando a pressão. Por exemplo, nos jogos do Grêmio, quando o Grêmio jogava, ele estava ajoelhado, torcendo mais que nunca para vencer, porque ele estava se sentindo responsável pelo que estava em campo. Quando o Grêmio perdeu para o Sport, ele ficou uma semana mal, de cama, porque estava chateado com o que estava acontecendo, de alguma maneira se sentia culpado. E aí entra a política. A política do Grêmio foi a gota d'água para tirar Marcelo Marques de ser um dos presidentes mais históricos da vida do clube. Afinal de contas, embora, insisto, ele não queira falar, a gente sabia que ele estava disposto a investir até R$500 milhão para ajudar o Clube do Coração. Já investiu mais de 100 na Arena e investiria mais em reforços para que pudesse reorganizar as suas coisas. Só que aí a política, ele falou, cara, quando ele teve que lidar com pessoas que estavam querendo agradar a outras pessoas e não ao clube, isso pesou. Quando ele teve que ficar fazendo sobre a lista do Conselho Deliberativo, tira esse fulano, bota Beltrano, até citou exemplos e ele foi muito elogioso ao presidente Alberto Guerra, que foi muito solícito na época da compra da Arena, que ele ajudou com dinheiro agora para contratar os reforços do Arthur e outros mais, e o presidente sempre foi muito parceiro dele, mas tipo, poxa, o presidente pedindo para colocar 15 nomes, e ele, não, coloca 15 nomes na lista, e ele tinha só 10 nomes, mas outras pessoas pediam, e começou um processo que é bem característico, que eram pessoas dizendo assim, não, mas tu vai botar do presidente Guerra, tu vai botar na tua lista da chapa do conselho, não é da gestão. Conselheiro hoje serve para pouco ou quase nada num clube de futebol. E ele disse que isso começou a desgastar porque as pessoas estavam contestando, e o Marcelo era um cara que sempre trouxe agregar. Agrega, então o presidente quer, vem junto. Ah, mas o nome do presidente, do filho do presidente Romildo, vem junto. Ah, mas o nome do fulano do Beltrano. E ele queria que todo mundo tivesse. Para ele não tem problema, só que isso gera confronto nas redes sociais, gera pessoas falando internamente, dizendo, não, esse não pode, aquele pode. Isso, a partir daí, começou a desgastar. Ele falou que ele entendeu que ele não iria se desgastar, se adaptar à política, porque ele é zero política e já estava no limite. E a política foi a gota d'água. Não há chance dele ser candidato, pelo menos não nessa eleição,
diz que isso é irreversível, mas abriu uma brecha para daqui a 10, 15 anos, o famoso nunca diga nunca, ele se adapte, ele entenda como é que funcionam esses processos do Grêmio e ele volte e chegou a falar até em se preparar para tal. Mas, gente, esta é a informação bombástica. Marcelo Marques não será presidente do Grêmio. Agora quem vai ser? Denis Abraão, Paulo Calef, o próprio presidente Guerra pode concorrer? Não sei, é tudo muito novo. O fato é que Marcelo Marques deu a sua contribuição da compra da gestão da Arena. Tem mais uma contribuição que ele está fazendo que foi pouco falada ainda e a gente vai revelar nos próximos dias. Mas essa é a notícia bombástica do dia, tá bom? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.